Começa a série de entrevistas da Rede TV Espírito Santo para as eleições 2014. Muito bem, iniciando a série de entrevistas com os candidatos ao Senado, depois a gente iniciará também uma série com os candidatos ao governo. Estamos recebendo aqui com muita honra o Dr. André Moreira, ele é candidato ao Senado pelo PSOL. Tudo bem, doutor André? Como vai os telespectadores também? Bom, primeiro quero agradecer a sua presença aqui e vamos direto ao ponto. Qual é o que mais difere uma candidatura ao Senado do PSOL das demais candidaturas? Ou quais são os pontos prioritários das suas propostas? Bem, o PSOL é um partido que tem uma tradição, é um partido novo, né, comparado com pelo menos uma grande parte dos partidos que a gente já tem aí na cena política brasileira, mas é um partido que vem de uma tradição. Né? O PSOL nasce lá de uma cisão do PT, exatamente naquele momento em que aparece o escândalo do Mensalão, inclusive dentro de uma perspectiva de que alguns deputados se rebelam contra reformas em direitos sociais que o PT vinha programando, como a reforma da Previdência, e aí o PSOL nasce disso. Então, o PSOL é um partido que tem como tradição defesa de direitos fundamentais, garantias de direitos fundamentais e especialmente os direitos sociais. Você acha que isso é uma falha ou existe um vácuo em termos de defesa dos direitos sociais no Senado? Os direitos sociais são um tema da atualidade no mundo. Eu fazia uma pós-graduação em Direitos Humanos e Direitos e Garantias Fundamentais em São Paulo, e os professores que vieram da Europa, todos tratavam do problema do direito social no mundo. É sintomático que o Brasil tenha tão pouca discussão acerca dos direitos sociais, porque são esses direitos que a gente chama de direitos de segunda geração, que colocam o homem dentro dessa situação da economia e do mercado. A situação da exploração do homem dentro do capitalismo, ela é tratada nesses tais direitos sociais. E é muito sintomático isso, quer dizer, o Brasil é um país que não conseguiu ultrapassar essa barreira só do discurso nos direitos sociais. Está escrito que nós temos direitos sociais na Constituição, mas eles são os direitos menos regulamentados e menos respeitados hoje. Você pode citar algum exemplo? A questão do direito à creche para as trabalhadoras, quer dizer, a escola, o direito à educação, né? Os direitos sociais estão enumerados de uma forma mais direta ali no artigo 6º da Constituição. Né? Direito ao lazer, né? Quantos bairros são criados sem estrutura de lazer, como se o lazer fosse exatamente uma coisa de menor importância. O interessante é que esse tipo de assunto vai e volta. Nós tivemos um período da chamada Revolução Industrial, onde se falava que era preciso respeitar os direitos das pessoas e que as pessoas estavam muito voltadas para a produção, para a produtividade e para coisas que não as valorizavam como humanos, né? Mas que esse discurso ele foi bastante efetivo no centro da Revolução. Sim. Quer dizer, na Inglaterra, na Europa de uma forma geral, esses direitos foram efetivados. Isso. Se você tem uma ideia... Eu digo, eles vão e voltam. Pois mas hoje nós estamos falando disso nos países em desenvolvimento, a importância da consolidação desses direitos nos países de desenvolvimento. Para você ter uma ideia, hoje em Portugal, uma pessoa que fica desempregada tem 1 ano e meio de auxílio-desemprego, do modelo do nosso que a gente tem aqui. Esse direito se prevaleceu mesmo nesse período de crise econômica? Isso, ele foi reduzido de 2 anos para 1 ano e meio. Porque no período da crise a redução foi para 1 ano e meio, sendo que o primeiro ano é com o valor exato do salário que ele recebia. No Brasil, é de 6 meses, né? É de 4 a 6 meses, depende da situação. Você tem que ter no mínimo 6 meses de trabalho, e ele é proporcional, ele não chega ao valor que você recebia como... Ele tem um teto. Então você imagine como é que é a segurança de um trabalhador na Europa, inclusive contra o desemprego, e qual é a segurança que existe em relação a um trabalhador no Brasil. É muito complicado você pensar que um trabalhador no Brasil, por exemplo, sustente a sua associação sindical, faça greve, quando ele sabe que se ele fizer isso pode ser demitido sem justa causa, quer dizer, sem motivação, e ficar sem nenhum seguro
nenhuma forma de seguro do governo, ou então com seguro pequeno, como é o seguro-desemprego. Agora, existem outros temas que são polêmicos e têm a ver com direitos também, que são muito debatidos hoje em dia e que chegam com muita frequência no Senado, por exemplo, como a questão do aborto, a questão do casamento homoafetivo, e essas questões estão muito diretamente ligadas àquilo que o pessoal defende. São pautas prioritárias do pessoal. A questão do aborto é uma questão espinhosa porque as pessoas acham que quem é a favor da descriminalização do aborto é a favor do aborto. Na verdade, são duas coisas diferentes. Você pode ter sua visão filosófica e religiosa de que as mulheres, né, porque são as mulheres aí, a questão é relativa ao direito da mulher de ter direito sobre o seu próprio corpo e de fazer uma decisão pela permanência ou não da gravidez. Você pode até achar que a mulher eticamente não deveria fazer, moralmente não deveria fazer, mas a questão é que isso está no seu plano individual. No plano de política pública, o que a gente acontece hoje é que tem, na verdade, a gente sequer sabe o tamanho da quantidade de abortos ilegais que são feitos, e mais, nós não sabemos quais são as consequências danosas para a saúde pública de uma forma geral que a prática do aborto ilegal e clandestino tem gerado. Quer dizer, o que vocês defendem é uma organização da regra a respeito do aborto. Exatamente. Ele acontece, apesar da proibição, apesar disso tudo, ele acontece. Nenhuma mulher faz aborto porque ela vou fazer hoje um aborto. Isso é uma leviandade quando se fala disso. Na verdade, é uma situação muito dura para a mulher e fica na mulher, geralmente, o risco dos maiores problemas. Da morte, da perda da capacidade de gerar filhos, inclusive, né? E principalmente nas mulheres negras de periferia, que são exatamente as que mais sofrem por conta da situação da gravidez indesejada e dos riscos que ela corre na hora de fazer o aborto clandestino. Então, o que a gente propõe é que isso seja tratado como uma questão de saúde pública. Tratar como questão de saúde pública não significa incentivar aborto, na verdade, é o contrário. Você pode, inclusive, ter políticas que vão evitar a gravidez indesejada de uma forma muito mais clara, pode ter políticas de auxílio para que a mulher tome a decisão sobre se ela quer ou não o aborto, mas se ela decidir, e essa é uma decisão que deve cair especialmente sobre a mulher, primeiro no casal, quando o casal está organizado, mas se houver dúvida entre o casal e a mulher, é a vontade da mulher que deve prevalecer, para que ela tenha a capacidade de fazer sem correr os riscos que hoje se correm nesses casos. Né? A respeito das uniões homoafetivas, pelo que eu entendi, o que vocês defendem é que essa decisão seja do casal, no caso, né? O Estado não pode discriminar pessoas em razão da sua orientação sexual e não pode adotar parâmetros de proteção das pessoas que têm a ver com uma visão religiosa. O Estado é laico. No Estado laico, o que a gente deve proteger é a segurança das relações afetivas. Quer dizer, a ideia de família para o Estado não é a ideia de família para a igreja. Basicamente é nisso que a gente está falando. A igreja deve manter a sua visão de família, aquelas que acharem que família só se constitui com casamento entre homem e mulher. Isso é um direito que as religiões têm. Agora, o Estado não pode pensar dessa forma, não pode pensar com base nesses preceitos religiosos. Portanto, se é uma realidade que existem relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, essas relações têm que ser protegidas. Protegidas como? Protegida do ponto de vista, obviamente, da agressão externa contra esse núcleo, protegida do ponto de vista previdenciário. Os parceiros, todo mundo quer que no dia da sua falta, no dia da sua incapacidade para trabalhar, a pessoa que você ama, a pessoa que você divide a vida, fique amparada pelo Estado. Então, essa proteção social, ela é fundamental e não há motivo para que ela não se dê aos parceiros quando são do mesmo sexo. Agora, doutor André, como pessoal, como candidato pelo pessoal ao Senado, como é que o senhor vê a questão a proposta de descriminalização do uso da maconha? Nós temos um caso, né, interessante na América do Sul, que é o Uruguai. O presidente do Uruguai, Mujica, disse o seguinte: eu não estou criando mercado nenhum, eu estou simplesmente regularimentando
o mercado que já existe aí. Da mesma forma que acontece com o aborto, nós não, quando a gente trata do problema do proibicionismo com droga, a gente está diante de uma situação análoga. A legislação sobre drogas, ou a política sobre drogas no país, é uma política de combate a essas drogas chamadas ilegais, e ela é extremamente letal. Letal, sobretudo, para o jovem negro da periferia, né? A quantidade de mortes que essa política produz é de levar a gente a pensar o seguinte: será que a gente não tem que mudá-la? Então, no momento em que a gente consegue tratar a política de drogas como também uma política de saúde pública, e pensar que nem todo mundo que usa drogas tem problemas com drogas, né? Isso é uma coisa que é importante. A gente, uso é uma coisa, vício é outra. Exato, é a questão do álcool, né? Nós vamos proibir o álcool, nós vamos criar uma lei seca no sentido dos Estados Unidos, de proibir o consumo de álcool. Quer dizer, o álcool é uma droga, talvez a droga que mais crie problemas sociais, né? A gente sabe dos problemas do alcoolista e de o problema do trânsito, né? Que a gente vê aí a todo momento, as pessoas não respeitam a regra de que não podem beber e dirigir, e de toda forma ninguém está pensando em proibir o álcool. Então, da mesma forma, com a maconha especificamente, a nossa perspectiva é de que haja uma descriminalização do uso e tratamento da questão do uso da maconha como naqueles casos em que elas se torna um problema de saúde pública como de saúde pública. Obviamente, a descriminalização, na nossa visão, pressupõe que o Estado vá assumir, controlar a produção, assumir e controlar a produção e a distribuição. Porque a gente não entende, até porque é um partido socialista, que você possa transformar a droga em mais uma mercadoria, ou a gente, na verdade, tem que tirar a droga da condição de mercadoria que ela é hoje, para colocar como algo a ser tratado nesse âmbito da questão da saúde pública. E já que estamos falando em assuntos assim, que geram muita polêmica quando são abordados no Senado, na sociedade, enfim, existe uma outra proposta que é a redução da maioridade penal. Isso eu já sei que vocês são contra, é isso? Na verdade, se faz uma grande propaganda e as pessoas vivem numa situação de medo muito grande, né? As pessoas vivem a situação de medo em que as pessoas se colocam pela situação de violência que a gente vive é muito grande e a gente precisa achar culpados. O grande culpado hoje da violência é o adolescente na cabeça das pessoas. Isso é verdade? Não é. Se a gente pegar os dados, estudos tanto internacionais como nacionais, acerca da participação do adolescente efetivamente nos crimes, nós vamos descobrir, isso é dado da Senasp, que do total de infrações praticadas no Brasil, 1% é praticada por adolescentes. Tem a participação direta, sozinho ou acompanhada do adolescente. Aí a gente fala assim, mas tem adolescente matando. Pois é, 0,5% dos crimes de morte, tanto nas tentativas como nos crimes consumados, tem a participação de adolescentes. Esse é um quadro que se mantém estável, inclusive, né? A gente pode chegar, alguns institutos chegam a falar em 2%. Mas mesmo assim é muito pequeno para a gente alterar a legislação, que é uma legislação protetiva e que é uma legislação que não foi aplicada na sua inteireza. O Estatuto tem toda uma parte de proteção da criança e do adolescente que é negligenciada pela mesma sociedade que pede que o adolescente vá para a cadeia junto com os maiores. O que não vai reduzir, obviamente, criminalidade nenhuma, porque você vai, na verdade, pegar o adolescente e vai colocar para ser requisitado e treinado pelo maior dentro da cadeia, né? Doutor André Moreira, na sua avaliação, o Senado, os representantes do Senado, os representantes do Espírito Santo no Senado, cumprem bem o seu papel ou não? O que precisaria melhorar nessa representatividade? Mas eu gostaria muito que o senhor deixasse essa resposta para daqui a pouco, depois do intervalo. Tá certo? Estou conversando com o advogado André Moreira, candidato ao Senado pelo PSOL. A gente volta já. Bom, eu estou conversando com o advogado André Moreira, candidato ao Senado pelo PSOL. Perguntei no bloco anterior, doutor André, deixei a resposta para agora, a respeito da questão da representatividade do Espírito Santo no Senado. Na sua avaliação,
Os nossos representantes estão indo bem ou não? O que precisa melhorar? Eu acho que nossa representação é muito ruim. É muito ruim. A gente deve considerar que o Espírito Santo só tem pauta negativa no Senado, né? Isso é ruim para o Espírito Santo. O Senado é o local onde os estados, independente do tamanho da população, são considerados em igualdade de condições, né? O sistema brasileiro é chamado de bicameral. Você tem uma Câmara que tem representação proporcional à população e tem o Senado, em que a representação são 3 senadores por cada unidade da federação. Nós estamos muito mal representados, as pautas são sempre negativas, quando não são pautas exclusivamente vinculadas a interesse das empresas. Então hoje, se a gente considerar os 2 senadores que estão lá e que ficarão ainda durante o próximo mandato, nós estamos falando de um que é ligado a uma visão religiosa do Estado, uma tentativa de transformar interesses religiosos em interesses do Estado. Isso é muito ruim. Há uma moral pública que é diferente da moral religiosa, que respeita a moral religiosa, mas como escolha individual, para o exercício individual ou em grupos religiosos, mas que não pode ser convertida na moral do próprio Estado, impondo regras para pessoas que não são daquelas comunidades religiosas. Há outro representante, que é um representante ligado aos interesses das empresas, ao chamado agronegócio, às grandes empresas, tanto nacionais como locais do Espírito Santo, e é preciso um representante dos interesses da população e da classe trabalhadora. Quer dizer, essa figura nós não temos hoje? Hoje nós não temos. Hoje a gente perde, inclusive, existem direitos que estão sob risco, né, de alteração, de retrocesso de direitos, como a gente conversava aqui antes, o PL 4330, que propõe a terceirização indiscriminada de funções, fazendo com que os trabalhadores, no final das contas, vão receber menos, porque um dos efeitos da terceirização é a precarização da mão de obra, a precarização do mercado de trabalho. O cara vai cada vez contratando um terceiro que lá na ponta, para que ele tenha qualquer tipo de retorno econômico, ele tem que vender, ele tem que pagar a mão de obra dele muito pouco, né? Mas o trabalhador vira quase que um comissionado dentro de uma, exatamente, de uma estrutura. Existem empresas que estão na metade do caminho, que são tão exploradas quanto o trabalhador que está no final. Ou ou quase, porque na verdade o trabalhador que está no final é o mais explorado de todos. Sobre terceirização, eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito da terceirização em setores estratégicos, setores estratégicos do segmento público, no caso específico da saúde. Entendeu? Há uma clara tendência a avançar com a terceirização na gestão da saúde pública. A questão das OS, né? Isso, OS, OCIP e tudo mais. Essas tais organizações sociais que viraram agora a panaceia para todos os males da saúde. Quer dizer, o governo se elege para tratar de interesses das empresas que financiaram campanha, então o governador está lá para tratar dos interesses da empresa, do grupo Rodossol, do grupo tal e qual, e ele esquece que ele tem um compromisso com a população de garantir saúde universal. Como é que ele faz para não ter que lidar com essa questão da saúde? Ele vai lá e transfere essa questão da saúde para uma OS. Sem ter uma política muito clara, ele faz essa transferência. Nós temos já um hospital na Serra totalmente gerido. O Jaime Santos Neves. Temos o Hospital Central também. Que já está todo... E nós temos o Hospital São Lucas, que já se anunciou que está em processo. E as prefeituras estão no mesmo caminho. No mesmo caminho. Aí, então, assim, aquilo que já acontece, por exemplo, hoje no atendimento da assistência social, e em especial a criança e adolescente, vai acontecer com a saúde. Nós vamos ficar com a terceirização dessa atividade, portanto, os trabalhadores da saúde pública já não são mais servidores públicos. São trabalhadores precários, assim, no sentido de que a relação deles com as OS ela é precária. Há ainda a discussão se as OS têm que fazer concurso público, então pode haver favorecimento na contratação desses trabalhadores.
Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a contratação do trabalhador é sem concurso, a compra de produtos e serviços é sem licitação. Então acaba havendo a Constituição é deixada de lado nesse caso? Essa é a vantagem, a chamada vantagem que se vê nessa... porque é mais fácil comprar. Quer dizer, ela é mais fácil, mas ela também é possível ser feita de forma a não preservar o interesse público, e sim as negociatas de interesse privado, né? Quer dizer, e os resultados que se cobra dos trabalhadores são aqueles resultados. Quanto menos custo em se tratar de saúde... A lógica da terceirização é reduzir custo, e reduzindo o custo também em relação ao trabalhador. Quer dizer, reduzir custo em atendimento a um cidadão. Agora, um outro assunto na saúde que chama muita atenção e que se tornou, inclusive, plataforma eleitoral para determinada corrente aí, é a questão do mais médicos. Entendeu? Existem coisas, existe a necessidade de atender melhor a população na área da saúde, e aí a solução encontrada foi criar o programa Mais Médicos, e boa parte deles vem de outros países, inclusive de Cuba, e tem aquele problema do repasse de recursos para Cuba, que paga R$600 para um médico. O que o senhor pensa disso? Dizem que hoje um grande commodity de Cuba é vender gente capacitada. Quer dizer, Cuba conseguiu fazer um processo de educacional que garantiu à sua população formação superior de qualidade. A gente sabe que a medicina de Cuba preventiva é considerada uma das melhores do mundo na área de prevenção, essa coisa do que aqui seria o agente de saúde, uma medicina familiar, né? Isso é reconhecido, mas me parece um paliativo para um país que não conseguiu resolver internamente a questão da qualidade da formação. O foco aí seria a gestão? O problema é gestão. É de planejamento, mais do que de gestão. Porque a gestão é uma ponta disso. Mas primeiro a gente tem que planejar o seguinte: quantos médicos nós precisamos? Do ponto de vista também do interesse aí muito privado, será que os médicos estão dispostos a fazer o serviço? E a medicina é um sacerdócio, como muitas profissões são, em que cuidar das pessoas às vezes exige um sacrifício, no sentido de você ter que ir até locais onde as pessoas precisam de médicos e não têm condições de chegar aos grandes centros. Se a gente também vê a medicina só como um comércio, isso é muito ruim. Então, tanto a medicina como o direito exercem mundos públicos. A profissão é exercida de forma privada, mas a função é pública. Então, precisa planejar de uma forma muito coerente o número de faculdades, a formação que esses médicos devem ter, inclusive se a pegada do médico é mais para a medicina social, ou se a gente vai ter médicos mais voltados para atendimento particular. Tudo isso tem que ser planejado para depois, no momento da execução, a gente não ter que ficar lidando com pegar profissionais de fora. Muito embora eu acho que todo o intercâmbio é bom, mas não no sentido que foi desse jeito, né? R$600 para ele... Não, isso é um absurdo, 9 mil, aí né? Não dá, 9 mil para Cuba. Eu não sei nem como é que isso efetivamente acontece, porque aí a gente teria que entrar no mérito da organização, de como que o Estado cubano se organiza. Mas se a gente quer trabalhar numa perspectiva de socialização desses direitos, me parece que o cubano pode vir, como podem vir outros de outros lugares, para esse intercâmbio, e não para, me desculpa a expressão, tapar buraco da falta de planejamento da medicina no país. Falando em planejamento e em recursos públicos para uma área estratégica importante, significativa para o futuro de um país como o nosso, a questão da educação. Foi aprovado agora um plano nacional que prevê muito mais recursos para a educação. O problema é esse mesmo? É falta de recursos? Já não tem os 25% que eram obrigatórios constitucionalmente? Acho que é sim. Acho que é também, mas não é só. Uma das coisas que a gente pode ver é o seguinte: se você pegar as salas de aula, colocar telões de LCD, ar-condicionado e mais um monte de coisa que vão gerar gasto, você vai ter esses recursos minados em pouco tempo. A questão é planejar que tipo de educação nós queremos.
É uma educação emancipadora do cidadão ou é uma educação também para formar só mais mão de obra para a indústria explorar quer dizer, o país, para que ele faça essa virada, essa revolução da educação, para que a gente tenha efetivamente uma educação que possa mudar a feição do país, tem que ter um plano de educação muito, muito coerente com esse desejo. Quer dizer, o recurso é muito importante. Lógico, e deveria sim aumentar. Acho mas que, o uso dele é preciso ser discutido. Exatamente. Né? Porque você pode gastar recursos de forma totalmente contrária ao interesse público. Ora, não é possível? Não é possível que esse dinheiro que está aí seja usado em um monte de obras físicas e não na valorização do professor? As obras físicas serão necessárias, mas o fundamento é a valorização do professor, do trabalhador da área de educação e também garantir condições para que os alunos, e principalmente os que estão em situação de risco social maior, possam ter acesso à educação. Porque não adianta você criar a escola e a criança não conseguir ficar na escola por conta de uma série de fatores sociais e locais que podem impedir o acesso da criança efetivamente à educação. Bom, isso tudo está dentro de um programa do PSOL? Está dentro do programa nacional e dos programas estaduais do PSOL, porque inclusive alguns temas têm um guarda-chuva nacional, mas também são localizados, né? E vocês trabalham de forma sintonizada, as candidaturas do PSOL e posteriormente os eleitos do PSOL são muito mais apegados à questão estatutária? É porque, na verdade, existe um processo de discussão no PSOL que não é para eleição. Né? Essas discussões todas estão correndo durante todo o tempo. No momento que você chega na eleição, eu sou muito novo no PSOL, tenho que falar isso, eu estou no PSOL desde o ano passado, mas eu já acompanho o partido de fora já há algum tempo e percebi isso muito mais claramente no momento em que eu entro no partido. Toda a discussão sobre as propostas do PSOL não foram tiradas agora na hora de apresentar o programa para o governo. Ela já tem uma discussão acumulada de muito tempo. Existem vários coletivos dentro do PSOL que discutem todos esses temas, o antiproibicionismo sobre a questão da maconha, a questão da saúde, tudo isso está sendo discutido no partido como política. Eu até perguntei isso para o senhor pelo seguinte, porque o que eu percebo, o que se percebe, há que se reconhecer que o programa do PSOL ele é muito rico. E ele procura trazer à tona debates de assuntos que realmente deveriam ser debatidos durante o período eleitoral com mais ênfase. Você não acha que tem um esvaziamento qualitativo em termos de debate no período eleitoral? Fala-se muito em gente, em nomes, em grupos políticos e tudo mais, mas aquilo que de fato deveria ser debatido não está ficando meio de fora, de lado? O que deveria ser debatido durante todo o período, toda a né? entre-safra, mas especialmente na questão do período eleitoral. E pior, assim, existem determinadas discussões que, se forem levadas de forma leviana, vão gerar mais confusão do que satisfação da curiosidade ou do direito à informação das pessoas nesse período eleitoral. Por exemplo, essas discussões sobre aborto e liberação ou descriminalização de drogas. Por quê? Porque a tendência moralista de discutir essas questões sob o ponto de vista moralista é muito grande, principalmente com políticos como esse que a gente tem hoje aí na cena política, desqualificados inclusive para o debate. Inclusive eu digo isso, que a saída do professor Fabiano Contarato, delegado professor Fabiano Contarato, da disputa do Senado é ruim para a gente, porque a gente não consegue um interlocutor com o qual a gente possa ter uma discussão num nível melhor, entendeu? Porque o que ficou para discussão ficou muito ruim para debate justamente desses temas importantes. Ok. O doutor André Moreira concorre ao Senado pelo PSOL com o número... 500, é fácil, são outros 500. São outros 500. Pensando que é uma provocação a se apresentar como, de fato, diferenciado em relação aos demais. Eu agradeço muito sua presença aqui. Nós estamos fazendo uma rodada de entrevistas, como eu disse, com os candidatos ao Senado e faremos também com os candidatos ao governo do Estado. A candidata ao governo pelo PSOL é Camila Valadão. Também virá conversar com a gente, número 50, né? Vou dedicar um minuto final da nossa entrevista para o senhor se dirigir ao nosso telespectador e pedir voto, né? É a hora.
a perspectiva que a gente tem, a percepção, inclusive, que se tem de que a política está esgotada é uma percepção muito ruim. É preciso que o telespectador, o eleitor, perceba que não há saída para a política senão a boa política. E a substituição desses políticos que estão hoje, a substituição desses programas que estão hoje, por programas que estejam no sentido da garantia de direitos, da ampliação de direitos e de colocar o eleitor e o cidadão no centro da cena política que são fundamentais. E essa é a perspectiva do PSOL, tanto nas eleições nacionais quanto nas eleições locais. Então, vamos fazer PSOL, 5 de outubro, PSOL de cima e embaixo. Okay. Muito obrigado. Eu agradeço, Giovanni. Uma boa jornada para o senhor. Agradeço a sua presença e agradeço também a sua atenção. A gente continua a cada semana aqui recebendo um candidato ao governo e depois ao Senado. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Sheila Carone e esse foi o ES News Especial. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.